Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor, estou trazendo o episódio 147 do nosso podcast. Você que está no YouTube, não esqueça de deixar o like. Se chegou pela primeira vez, se inscreva aqui no nosso canal. Muito importante ter você aqui com a gente para acompanhar todos os episódios. Você que está ouvindo aí na sua corridinha matinal, no trânsito ou na academia, fazendo também aquela esteira, é importante depois deixar o like no episódio. Tenho certeza que vai ser muito interessante, até porque tem muita gente que ouve os nossos podcasts. Então, deixa o like aí, é muito importante. O papo de hoje, tá vendo aqui que eu estou em casa, né? Então, um convidado não está aqui no estúdio. Eu vou lá nos Estados Unidos, estou no Brasil, mas a gente vai lá no Tennessee para conversar com um convidado muito especial, tá? Antes de trazê-lo aqui, você já deve ter visto aqui na legenda aqui, ó, o nosso convidado. Lembrando, quem está acompanhando a gente em julho de 2024, a gente está aí organizando o nosso segundo Congresso de Futebol e Futsal online aqui no canal do YouTube. Começa no dia 22 de julho, se você está ouvindo ou assistindo depois. Espero que tenha acompanhado e gostado aí do nosso evento. Vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam se inscrever gratuitamente e participar, ok? Convidado, portanto, Leandro Spínola. Ele já esteve com a gente em cursos, já esteve em várias ações, mas aqui no podcast pela primeira vez. E vai ser um papo interessante para a gente entender como que é o trabalho de um profissional do futebol lá nos Estados Unidos e principalmente com a preparação física. Mas para apresentar o Leandro Spínola, o currículo dele aqui, ele é Head de Sports Science do Memphis, equipe lá do Tennessee, nos Estados Unidos, disputa aí a competição, a USL, ele vai explicar um pouco melhor como funciona essa competição. Ele é bacharel na Unicamp, mestre pela Unesp, já trabalhou no Brasil, no Corinthians, tem o Instagram aí com vários vídeos, vários treinos. É um profissional de grande qualidade, não é à toa que já esteve com a gente aqui em cursos e eventos. Leandro, seja bem-vindo novamente, é um prazer ter você aqui no Ciência da Bola. Legal, João. Eu agradeço, é um prazer estar com vocês mais uma vez. E, obviamente, também estou aqui em casa e vamos bater um papo, vamos ver o que a gente consegue acrescentar aí na vida do pessoal que está nos ouvindo, do pessoal que está nos assistindo. Legal, Leandro. É um papo diferente. Lá no curso a gente aprofundou em aspectos técnicos da sua área de formação, do que você faz no dia a dia, na preparação física, na fisiologia, treinamento de força, condicionamento. Mas a ideia hoje é a gente entender como que isso se aplica também à vida de um profissional. Você que foi com a família para os Estados Unidos, parece que foi sozinho, depois a família foi junto. Exato. Foi um desafio porque você estava trabalhando no Corinthians. Conta para o pessoal como que deu essa ida para os Estados Unidos, como que foi todo esse processo? Começou com uma excelente pergunta. Foi um momento bastante importante aí da minha carreira, porque eu estava bem no Corinthians, estava com praticamente 7 anos de casa e estava fazendo parte do processo de criação de um setor que não existia. A gente criou o setor de força e potência das categorias de base. A gente estava no 3º ou 4º ano, então a gente estava colhendo os frutos da nossa primeira geração que participou desse processo. Foi muito bom, trabalhar lá é incrível, mas estava na hora de fazer algum movimento na minha carreira. Foi quando o pessoal aqui de Memphis entrou em contato comigo, fez uma proposta. A princípio, eu recusei pela minha condição no Brasil, estava bastante feliz naquele momento. E depois, refletindo, eu decidi aceitar o convite e vim para cá em 2023. Essa é a minha segunda temporada aqui nos Estados Unidos. Mas a decisão foi basicamente por conta do momento que eu estava na minha carreira, até por estar muito feliz, muito contente. Talvez eu tivesse precisando fazer algum tipo de movimento em termos de progressão, em termos de evolução, conhecer uma nova cultura, trabalhar numa nova língua, trabalhar numa nova cultura e se colocar de novo numa situação em que você seja desafiado profissionalmente. Foi essa a minha decisão. Foi por isso que eu acabei aceitando o convite e vim para cá em 2023. E aí, como você falou, vim para cá sozinho, porque sabe como é o futebol, você vem sem a família para ver como é que você vai
lidar, se você vai se adaptar, se eles vão se adaptar ao teu tipo de trabalho, e aí depois, agora, graças a Deus, eu estou feliz aqui com a minha família, fica muito mais fácil de trabalhar, a gente sabe como isso faz a diferença, e eles já estão comigo desde o início de 2024. Um desafio, e você disse bem que na carreira, às vezes, a gente precisa passar por isso, né? Tá numa situação cômoda, tá legal, mas depois vem aquela formiguinha coçando, olha, já tem que sair, tem que tentar alguma coisa diferente. No começo é um pouco complicado, mas que bom, né? Já são 2 anos aí de excelência no trabalho. Queria entender também como que adaptação da língua. Você já tinha um conhecimento do inglês? Hoje é necessário um profissional que for para os Estados Unidos ser fluente ou não necessariamente precisa ser fluente? Como que funcionou e como até para dar uma dica para o pessoal? Olha, a primeira coisa, a língua faz a diferença. Por mais que a gente tenha o contato com a língua aí no Brasil, não só nas escolas, mas quem faz curso, quem assiste filme, quando você chega aqui, ainda é para mim hoje o maior desafio. A gente tem um vocabulário mais limitado, a gente não embora a gente se considere fluente em alguma das vezes, né? Eu ainda não me considero uma pessoa com inglês fluente, eu consigo falar bem, consigo me comunicar, consigo me fazer entender e consigo entender as pessoas. No entanto, quando você se põe em situações de pressão, que você precisa responder rápido, que você precisa agir rápido e te falta um pouco de vocabulário, um pouco de confiança, sim, a língua faz bastante falta, faz bastante diferença. Hoje eu estou um pouco mais confiante, mas ainda assim, em alguns momentos, eu gostaria de conseguir me comunicar de uma maneira mais profunda, mais avançada, e a língua é assim um muro aí, né? A gente tem que transpor. Eu não sei se isso vai persistir por muito mais tempo, mas de fato a língua é o principal. Olha como é que funcionam as coisas, né? A gente perde o vocabulário também Pensa em português inglês. e não tem em inglês. Eu vou acabar ficando mudo, né? Mas, enfim, é um dificultante, sem dúvida nenhuma. Se eu tivesse que dar alguma dica para alguém que tem interesse de vir para cá, se aprofunde, fique mais confiante, pratique, porque faz sim a diferença. Até porque nem todos os locais talvez tenham tradutores para auxiliar nesse processo. Então, quem está aqui no Brasil, está pensando em trabalhar fora, não só nos Estados Unidos, né, Leandro? Em outros países também, necessita aí de ter um conhecimento, pelo menos intermediário aí do inglês, e aí, morando no país, no dia a dia, vai adaptando. Sem dúvida nenhuma. Interessante saber sobre isso também. E a gente está gravando esse episódio em julho, durante a Copa América. Então, a gente já está aqui próximo da final, a gente ainda não sabe quem foi o campeão. Quem está ouvindo depois, com certeza, já sabe. Mas a gente estava até conversando em off que aqui no Brasil os campeonatos continuaram, os campeonatos profissionais, e aí nos Estados Unidos também, tanto o MLS quanto a USL e outras competições. Antes da gente aprofundar e entender um pouco desse cenário da Copa América, repercussão, a preparação também para a Copa do Mundo, a competição que a sua equipe atua é considerada a segunda liga, porque nos Estados Unidos tem a MLS, que são as franquias, e tem a competição nacional. Explica para a gente um pouco como que o Memphis FC disputa a competição nacional. Isso é bastante interessante. Quando o primeiro contato foi feito, é a primeira pergunta que você faz, né? A gente disputa a USL, mas se a gente ganhar a USL, a gente tem acesso à MLS? E isso demorou um tempinho para a gente, ou para mim entender. Mas não existe relação de uma competição com a outra. A MLS é uma competição e a USL é outra. São 2 grupos distintos. Você imagina como se a gente tivesse um campeonato regido pela CBF e um campeonato regido por uma outra instituição. Tá? Dentro da MLS, ele só tem a MLS e a MLS Next Pro, que é o Sub-23 deles. A USL, que é a liga que hoje o
o Memphis atua, tem a Liga 1, a Liga 2, ou seja, seria a segunda e a terceira divisão da nossa, do nosso campeonato. São duas coisas distintas. O que eu posso, por que a gente considera, por que fica mais fácil de entender que a MLS e a USL seria uma segunda liga? Porque ambas são franquias, tá? Você tem que ter a franquia para disputar a competição. O que acontece com o investimento da MLS é bem maior do que na USL. Né? Então, em termos de nomes, de atletas, de salários, de estrutura, a MLS está na frente. Né? O que acontece? O que eles fazem por exemplo, a gente joga contra times da MLS. Eles têm uma Open Cup, que eles chamam aqui, que é exatamente a nossa Copa do Brasil, que permite todas as ligas participarem. E o mesmo formato também de mata-mata? Exatamente, o mesmo formato. Então, a gente jogou, por exemplo, na nossa primeira rodada, a gente jogou contra um time de Miami, que era um time que disputava uma outra liga, que não era a USL. E não que também divisões, não era a MLS. Né? Não tem acesso, são várias ligas independentes. São exatamente, são ligas independentes. A gente jogou, aí passou, depois nós jogamos contra um time da USL, depois nós jogamos contra um time da MLS. Então, conforme você vai passando, vão ficando os melhores times, e geralmente são times da USL e times da MLS nas finais. Então, nesse momento você encontra, mas é a US Cup, é a parte. O nosso campeonato, ele é disputado no mesmo formato que eles adoram, quando eu falo eles, o americano adora o formato de disputa dividido por leste e oeste. Então, você tem uma conferência leste, né, e uma conferência oeste. A gente joga 2 vezes contra os times da mesma conferência que a gente, uma vez contra os times da conferência do outro lado, e fazem os playoffs. E aí os playoffs é mata-mata, né, um jogo só, e aí sim você joga primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, um formato que a gente também já está acostumado. Chegando na final da sua conferência, você faz o último jogo contra o campeão da outra conferência e ganha o título da competição. É assim que a USL hoje, é assim a atuação da USL. O USL hoje, a nossa liga, né, a USL, não a Liga 1, não a Liga 2, a USL. A USL hoje tem 22 times em cada uma das conferências. Então são 44 times. Excelente. No geral. Interessante entender, Leandro, até porque os Estados Unidos vai sediar a Copa do Mundo, está sediando a Copa América, e tem um formato de futebol muito parecido, de organização do futebol muito parecido com outros esportes. Então, as conferências, por exemplo, vêm muito do basquete, também do futebol americano, e não tem essas divisões, essa separação, Série A, Série B, Série C, porque quando a gente fala de divisões aqui no Brasil, a gente identifica e já imagina níveis diferentes, até dos clubes, dos atletas, nível de preparação, nível dos gramados. Aí nos Estados Unidos, como são ligas independentes, você percebe que só a MLS está um topo acima, devido ao investimento que é gigantesco, e as outras ligas permanecem ali nos mesmos níveis, até em comparação aos atletas, o nível de preparação física, o nível de treinamento que você encontrou aí. Interessante. A MLS, sem dúvida, ela desponta, ela é a liga com maior investimento. E em segundo, a gente tem a USL, até por isso as pessoas... fica mais fácil quando a gente vai falar, como se fosse a nossa segunda divisão. Mas aí tudo em relação... É por isso que existem essas divisões, é tudo em relação ao teu orçamento. Então, quando você vai participar de qualquer uma dessas ligas, você tem que adquirir a tua vaga. E para isso eles exigem uma estrutura mínima. Na nossa liga você tem que ter um estádio com um número limitado número de público, né? Público. E você tem uma questão do orçamento. Então você tem também a limitação, você tem um limite. Na MLS, eles inclusive limitam o número de
de atletas que você pode extrapolar o valor orçamentário. Então, por exemplo, o atleta que ganha mais, no caso do Messi, cada time pode ter 1 ou 2 ou 3, eu não sei exatamente, porque não é da minha liga, atletas ganhando a mais do que o teto, por exemplo. Então, você tem uma limitação orçamentária também. Na nossa liga, a única limitação que você tem é em termos de estrangeiros. Você tem 7 vagas para estrangeiros. Essa é a limitação que a gente tem na nossa liga. Essas 7 vagas em campo ou na equipe? Na equipe. Você tem 7 vagas internacionais. E aí, no campo não tem limite. No campo pode colocar o 7 também para jogar. Você pode utilizar o 7. O que acontece é que você tem, por conta desse investimento, você tem atletas de mais alto nível na MLS, mas a USL tem crescido bastante nos últimos 2 ou 3 anos. O interessante é que você não tem muito brasileiro na liga, né? São 23, eu acho, atletas, 22 atletas, acho que nem isso, porque tem alguns que você acha que tem esse número reduzido? Por conta da língua. Eu acredito que tem uma limitação da língua. Você tem mais mexicanos, você tem uma grande influência de atletas da América do Sul, mas a maioria não é brasileira. Interessante. Eu acho que a língua é um limitante. Pouca gente ou pouquíssimas pessoas de staff hoje falam português aqui. Isso é um limitante, mas você tem bastante gente falando o espanhol. O espanhol é uma segunda língua aqui, bastante divulgado, bastante falada, então acho que fica mais fácil para eles terem na comissão técnica pessoas que falam espanhol. Então a língua eu acho que é um limitante. Existe ainda um pouco da falta de acesso até a esses jogadores, assim, eles não entendem muito bem o nosso campeonato. É uma pergunta que se faz bastante aqui, por conta das divisões. Quando eu explico, mas eles falam de trazer um atleta da Série D ou da Série C aí do Brasil para jogar aqui, para eles entenderem que a Série D e a Série C tem atletas de alto nível, que no primeiro semestre disputam campeonatos estaduais contra times grandes e times de Série A. Mas como isso funciona? Tá? Até um funcionamento do nosso futebol não é muito bem conhecido por todos aqui no país. O futebol em si aqui é um esporte em desenvolvimento, né? Ele não é o primeiro esporte do americano, longe de ser. Ele é o primeiro esporte feminino, por incrível que pareça, né? Em termos de praticantes. Eu tenho atuado, meu filho está jogando, eu tenho atuado aqui no futebol de base, e é impressionante a influência que o futebol está tendo nessa nova geração. Estou falando aqui os campeonatos que eu tenho participado com meu filho, até sou auxiliar do time dele, para poder estar perto dele no momento, para ajudar ele no primeiro momento. 300, 400 crianças jogando ao mesmo tempo. Aqui eu tenho a estrutura que a gente tem aqui de treino, a gente tem 16 campos no mesmo lugar. Você imagina você chegar nesses 16 campos, eles dividem em 3 ou até em 4, depende da categoria, o campo, e estarem todos cheios, todo mundo praticando ao mesmo tempo. É impressionante. Muito legal. Adoram, mas essa geração nova que está vindo. Então não é o primeiro esporte. Então você também não tem os melhores atletas praticando esse esporte. Então você tem opções. Se você for um atleta de alto nível, você vai para o basquete, vai para o futebol americano, você vai para o beisebol, até para o golfe. É mais desenvolvido. Tem mais possibilidades. Diferente do Brasil, que a gente vê ali apenas o futebol como o principal, né? Até mesmo a ascensão social. Tem muitas pessoas que veem o futebol como uma maneira ali de realmente conseguir o seu sustento e até a sua aposentadoria. Muitos atletas que talvez poderia ter potencial de disputar outras modalidades ali ainda na sua infância, na adolescência, né? Seja vôlei, seja basquete, até mesmo futsal. Mas o futebol que chama atenção. E aí, Leandro, é interessante porque está acontecendo a Copa América, em 2026 a Copa do Mundo vai acontecer aí também. Como que está o dia a dia americano,
como que ele espera isso, como que ele está vivenciando também a Copa América. Não só o clube, não só os atletas, mas como você disse que tem aí uma influência de acompanhar seu filho, de repente tem contato com os pais, os colegas. Como que essa recepção do futebol sendo os Estados Unidos um polo aí no cenário mundial? Eu acho que depende muito do local onde você está. De novo, eu vejo um esporte em desenvolvimento, eu vejo as crianças, como eu acabei de falar, elas procuram, principalmente essa vinda do Messi, a Copa América, a Copa do Mundo. Até agora há pouco eu saí, estava passando a Eurocopa, estava passando no espaço onde a gente estava. O esporte tá ganhando espaço, está ganhando gente, mas eu acho que é estratégico, né? Eles fazem isso para as próximas gerações. E por outro lado, vou te dar um exemplo que aconteceu, a gente faz várias ações na comunidade. Memphis não é uma cidade onde o futebol é bem desenvolvido. Eu estou numa região onde o futebol, de novo, não é o primeiro esporte. Então, nós fomos fazer algumas ações com a comunidade e fomos visitar algumas escolas que mais próximo do centro da cidade. Quando a gente começou a abordar as crianças, falar sobre futebol, grande parte delas não conhecia sequer a modalidade. Você imagina você chegar numa escola, nós estamos falando de crianças de 12 a 16 anos. E eles não conheciam. Não conhecia futebol. Não conheciam a modalidade. Não conheciam. Joga com a mão, pode chutar. A gente levou o goleiro, mas por que tem esse grandão? E por que esse grandão pode pegar com a mão e os outros não? Quando eu estou falando não conhecer a modalidade, é não ter tido nenhum tipo de contato com a modalidade até então. Então, existe, assim, lugares onde o futebol ainda não teve acesso. Então, tem muita coisa para crescer. Por outro lado, se você vai mais ali para Flórida, Texas, onde você tem mais influência latina, é futebol. É futebol. Todo mundo vive futebol. Você vai na praia, tem gente jogando futebol. Você vai nos parques, tem gente jogando futebol. Então, a modalidade está ainda crescendo em alguns estados, mas já está bem desenvolvida em outros, como eu falei, e principalmente os estados onde você tem maior influência de latinos. O futebol, eu acredito que já seja, se não é o primeiro, tá ali entre os top 3 ali mas o pessoal mais novo, né? Não é, eles estão fazendo isso propositalmente, eles querem que o futebol desenvolva, querem que o futebol cresça. E eu acho que isso tem relação direta com os campeonatos, né? Oferecer também. Eles são muito bons nisso. Eles oferecem. Eu acho que essa é uma grande diferença. Qualquer competição que você vá, qualquer jogo que eles fazem, é show. É fogos de artifício, é música. Muito visual, né? O americano gosta muito de algo organizado, de um evento bem feito. Eles sabem fazer evento, porque é evento. Assim, você vê famílias indo no final de semana ver os jogos. Aqui eu tenho o NBA, a gente tem aqui, tem beisebol, tem futebol americano. Mesmo não sendo da principal liga, por exemplo, de futebol americano ou de beisebol, as famílias vão assistir como programa de família. Sabe? Vai a família toda, pega ali, vai, todo mundo veste a camisa, põe um chapeuzinho e vão no estádio assistir o evento esportivo. Às vezes nem são praticantes, mas são torcedores, porque é um evento. É um evento. É o que deveria ser em todo lugar, né? Infelizmente, quando tem uma monocultura do esporte, e eu falo do Brasil, mas tem outros países também que o futebol é o principal, inclusive na Europa também tem países assim, que você pergunta para a pessoa que time você torce, aí ela vai falar o time de futebol. Aí não sei como é, mas talvez se você perguntar para alguém que time que você torce, ele vai falar qual esporte, né? Basquete, basquete torce para esse, no vôlei esse, no hockey, no futebol americano. Então se um perdeu, o futebol americano perdeu, mas talvez a equipe ali do hockey e do basquete venceu. É um pouco assim que acontece aí? Mais ou menos, porque eles também... a ideia é essa, né? A ideia é você ter mais opções.
Sim, eles torcem para mais do que uma modalidade, mas o interessante é que uma vez a família sendo influenciada por esse esporte, a família tende a ficar nesse esporte por mais tempo. Talvez por isso seja o foco do futebol, está influenciando essa molecada que está vindo, né? Então, por exemplo, se você vai em algumas comunidades onde o basquete é muito forte, eles consomem basquete. E eles vão falar só de basquete. Eles sabem que o futebol americano está acontecendo, sabem que o beisebol está acontecendo, mas eles consomem mesmo o basquete. Esqueci do hockey também, né? Também é forte, o hockey aqui também é forte. Então é bem interessante, é bem local, é bem local. Mas sim, acontece isso. Eles perderem no futebol americano e depois vão assistir o basquete, porque é outro esporte outra. tá Mas, bem, né? O clube tá indo bem, né? e geralmente tem a relação com o local, né, com a cidade. O nome da equipe geralmente tem conexão com a cidade. Né? Nosso clube, por exemplo, é Memphis 901, né, em função da cidade. Mas se você para para pensar os times de basquete, todos eles carregam o nome da cidade junto. É bem interessante isso. Legal, Leandro. Muito bom. Essa primeira parte do nosso papo, então, conversando com o Leandro Spínola, ele que atua como preparador físico, mas a função de Head Sport Science, que a gente vai entender um pouco mais, lá nos Estados Unidos, especificamente no Memphis FC. Deixa o like, quem está acompanhando a gente aqui no YouTube, se esqueceu aí, deixa o like, é importante para o YouTube mostrar para mais pessoas, e quem está ouvindo, depois que você terminar de ouvir, também deixa o like aí no Spotify e outra rede que você estiver utilizando. Para a gente continuar o papo, Leandro, e aí a gente vai um pouco para a área de atuação. Você trouxe aí as diferenças da cultura, um pouco o choque cultural que você enfrentou, os desafios. E dentro do clube, qual que é a sua função especificamente? É um preparador físico? Está envolvido ali com a ciência do esporte, com a fisiologia? Para depois a gente aprofundar e entender também as diferenças do atleta aí e do atleta aqui do Brasil. Legal. Duas coisas distintas, né? Depois a gente fala do atleta, existem diferenças, a gente fala do atleta, mas em relação à comissão técnica, eu também tive bastante dificuldade, e ainda tenho um pouco, pode ser sincero, porque a atuação também é diferente. Também é diferente. Então vamos lá, respondendo primeiro a tua pergunta com relação à atuação do head. Hoje eu virei, depois que eu troquei, o primeiro ano eu vim como head, depois virei diretor, que é praticamente a mesma coisa. A gente imagina num clube grande aí no Brasil, a gente tem um nutricionista, a gente tem um fisiologista, a gente tem o preparador físico, a gente tem o fisioterapeuta, a gente tem o médico, a gente tem o massagista, todos esses relacionados com a área de saúde. A minha atuação inicial aqui foi fazer parte desse contexto e atuar diretamente como preparador físico. Hoje eu continuo atuando como preparador físico. O nosso time é um time não é um time com um orçamento muito grande, então nosso staff é bem pequeno. Já vou falar sobre cada uma das funções. Mas hoje, ao invés de fazer parte da equipe, hoje eu direciono, eu coordeno a equipe. Então, ao invés de ser mais um, hoje eu continuo sendo mais um, continuo atuando no campo, mas eu direciono as ações dos outros membros relacionados à saúde também. Então, vamos lá. A primeira dificuldade que eu tive aqui é entender o athletic trainer. É uma função que não existe no Brasil. Seria um treinador atlético, traduzindo ao pé da letra ali? O que é o athletic trainer? Vamos ficar para ficar mais fácil de entender. Ele faz a função do massagista, porque ele fica em campo fazendo atendimento de emergência. Ele faz a função do fisioterapeuta, mas ele não é fisioterapeuta, ou seja, ele faz a reabilitação dos atletas pré e pós, ou seja, faz os tratamentos.
como se fosse um fisioterapeuta, mas ele não é fisioterapeuta. Ele faz alguns diagnósticos, poucos, mas faz. O principal, eles são muito... Aqui a questão da segurança é a prioridade máxima, e tem algumas coisas para falar sobre isso depois, se você me lembrar, interessantíssimas. Então, prioridade máxima de segurança. Então, toda vez que qualquer contato é feito na cabeça, eles param o jogo, ele entra e avalia para saber se tem uma relação com concussão ou não. Então, de novo, ele faz o return to play, e em alguns clubes, ele faz a do preparador físico também. Então, ele faria praticamente um pouco de tudo. É difícil da gente entender porque a gente e dá alguns palpites também com relação à parte nutricional, porque ele também é o responsável por fazer as bebidas, o gel, a água, fazer a hidratação, fazer E qual a formação que é necessária para atuar? A formação é específica de atleta trainer, é um degree, é uma graduação específica uma para essa área. graduação específica de atleta trainer. É bem interessante. E aí é onde fica mais interessante. A minha atuação não é um degree. Por incrível que pareça. O treinador não é um degree, o preparador físico não é um degree, o treinador de força e potência, como eu exercia aí no Brasil, não é um terceiro grau. Mas o atleta trainer é interessante. Então, só para simplificar para o pessoal, deixar claro, não precisa ter graduação para ser. Não. Para ter essas outras atuações, só o Athletic Trainer. Só o Athletic Trainer. Então, assim, foi um pouco conflitante. E ainda é até hoje. Mas, por exemplo, aqui na nossa equipe, eu tenho um treinador de força e potência, que se você for ver nos meus vídeos, aí, nos vídeos que a gente posta, grande parte dos trabalhos, a gente trabalha em conjunto, obviamente, mas a gente faz um espaço dele, né? Fantástico, tem uma academia fantástica, um espaço super bem equipado. Ele tem 20 anos de experiência na NBA, cara, muito bom, muito bom. Ele tem degree, ele é formado assim como eu, mas não necessariamente ele precisaria ter esse degree. Esse é o conflitante. Então, você deve ter outros profissionais que não têm o mesmo nível que ele atuando nessa função. Aí você tem o athletic trainer, você teria o preparador físico, que no caso eu exerço essa função. Aí necessariamente precisa ter graduação. Preparador físico também não. Também não. A sua atuação, por exemplo, não necessitaria se você... Eles têm cursos de formação, mas que não é um terceiro grau. Isso é o curso de educação física, por exemplo, não daria gabarito para trabalhar como preparador no clube. Eles não têm um curso de preparação, de educação física, né? Eles têm cursos mais específicos. Tem sim cursos que habilitam para isso, que é parecido com a nossa educação física. Sim. Mas não necessariamente você precisa ter. Essa que é o interessante. Você pode ter, mas não é uma exigência. É o diferencial, né? Você tem o conhecimento ali, mas não é a obrigatoriedade. Assim como é a função de treinador. Assim como é a formação de treinador aí no Brasil também. Eles exigem as certificações. Essa é a diferença. Você tem que ter as certificações. E cada certificação tem um tipo de pré-requisito. Então, agora estou me certificando que eu quero entender melhor como eles pensam no futebol aqui. Eu estou me certificando, eu estou fazendo os cursos como se fossem os cursos nossos da CBF, eu estou fazendo os cursos daqui para entender melhor. O curso de treinador de futebol. Uma vez eu fazendo esses cursos, eu estou certificado para ser treinador de futebol. Mas eu posso fazer esses cursos sem ser profissional de educação física? Pode. Você vai passar todas as fases que eles te exigem para ter a certificação, e conforme você vai passando, você vai sendo habilitado para trabalhar com uma certa faixa etária ou com um certo tipo de clube, de performance, né? Então, nós estamos falando mais ou menos como é a nossa licença, como é a nossa certificação aí no Brasil. E que também não exige formação em educação física. Você pode ter, a gente sabe bem disso,
E eu acredito até que funciona bem. Então, mas isso acontece também em outras áreas. Então, você vai ter lá o professor de... Vamos pegar modalidades específicas. CrossFit, por exemplo. Se eu fizer uma formação aqui, uma certificação de CrossFit, eu sou professor certificado de CrossFit. Sem ter um curso de educação física ou algo parecido com atividade física, né? Então, isso para a gente entender é diferente. Eu falo, mas, mas tem bons profissionais. Quando você foi para aí, você já sabia disso? Não. Ou só depois que você chegou? Não. E cada dia mais, quanto mais eu vou me perguntando, vão me perguntando, vão me exigindo algumas certificações, falando, não, mas eu tenho degree, eu tenho 2 pós-graduações. Não, você precisa da certificação. E como é que eu tiro a certificação? Você tem que se inscrever e fazer o curso. Mas não, vai lá, faz o curso. Então, tem cursos que a certificação dura bastante tempo, a certificação para você ser treinador demora bastante, mas se eu quiser dar treino para o meu filho, por exemplo, eu já estou habilitado. Faço uma certificação lá, mas não interessa se eu tenho ou se eu não tenho. Eles podem até pular algumas etapas por conta da sua formação, mas você tem que ter aquela certificação. Interessante, tem essa exigência, que é diferente daqui. Então, quem está ouvindo a gente, Leandro, quem está ouvindo e quer trabalhar nos Estados Unidos, vai te chamar no direct para tentar entender um pouco mais, até porque, às vezes, a pessoa fica aqui no Brasil querendo ir para fora, querendo aumentar o currículo, querendo ter várias pós, mas quando for trabalhar com futebol, necessariamente, claro, o conhecimento é muito válido, sim. Mas não é aquilo que vai te dar garantia. Chegando aí, vai ter que fazer uma certificação, como você disse, né? Às vezes você se sente até mal, fala, mas eu vou ter que fazer uma certificação, porque eles têm uma prioridade muito grande na questão de... Algumas prioridades, na verdade, com relação à segurança, por exemplo. Então, basicamente, se você pensar na primeira certificação lá do futebol, que eu fiz recentemente, tem muita coisa voltada para a segurança. Muita coisa voltada para a segurança. Que tipo de segurança? Desde os primeiros socorros, então, por exemplo... Você tem que saber lidar com concussão, você tem que saber lidar com se ele tiver um ataque cardíaco, se ele tiver uma fratura, porque é tudo procedimento, ele já tem tudo preparado. Tudo preparado. Até a reanimação, se você for ver a estrutura que eles têm para fazer uma reanimação, por exemplo, está tudo pronto. Você corre lá, pega o aparelhinho ele é alto, ele vai falar, corte a camiseta, coloque os eletrodos nessa função, se afaste, aperte o botão laranja. O aparelho te explica como fazer. É super interessante. Eles são muito preparados para situações de urgência. Por exemplo, até os 14 anos você não pode cabecear a bola. Diferente. No Brasil está se tentando implementar. Eles são muito preocupados com isso. Então, você não pode cabecear a bola. Se tiver algum choque de cabeça, como proceder? Então, a segurança deles está em primeiro lugar. Eles têm cursos e certificações que você tem que fazer como pré-requisito. Também como lidar com pessoas, como lidar com as crianças, como lidar com os atletas. A questão do assédio, não só assédio sexual, como assédio moral, aqui é muito pesado. É muito pesado. Eles levam isso muito a sério. Eu estou falando de... Vou te dar um exemplo, vai fugir um pouco do assunto, mas a gente estava jogando lá e isso eu vivenciei. Um dos atletas parou o jogo, foi no juiz e disse que tinha sido assediado. O jogo foi parado, eles queriam parar o jogo. O árbitro parou, chamou os 2 capitães, chamou os times, a gente conversou, só depois todo mundo falou, não, vamos continuar o jogo, que o jogo continuou. Então, é muito diferente. Como lidar com o juiz. Eu fui expulso, tomei 6 jogos de suspensão. O que aconteceu? Normal, quem me conhece sabe que geralmente eu tomo um cartãozinho ou outro, mas a maneira como eu falo, gesticulando, fala alto, grita, fala palavrão, normal. Futebol. Fala palavrão, aqui falo menos, mas falo também. Eu segurei no árbitro para falar com ele. E isso aqui não é permitido. Não pode nem encostar, né? Não, lógico. Mas e o bom senso? Não,
Está na regra. Você segurou, é considerado agressão. Eu fui julgado e peguei 6 jogos porque é uma agressão. Não, mas está lá relatado. O Leandro se aproximou e segurou no meu braço esquerdo. Pronto, foi o suficiente. Encaixou como agressão, 6 jogos de... Então, assim, segurança, eles abordam isso todo o tempo. Vou te dar um outro exemplo no jogo, aconteceu mais do que uma vez. Um raio caiu. Raio, lightning, raio. Deu lá um raio. Na nossa região, o jogo para. E o jogo só recomeça se não cair nenhum raio nessa região pelos próximos 30 minutos. Se deu 20 minutos, o jogo está prestes a recomeçar, caiu outro raio, mais 30 minutos. Eles não... Ah, mas acontece com frequência? Acontece. Já aconteceu mais do que uma vez comigo, com a gente aqui. E no treino? E é normal, né? Os atletas já sabem disso também, né? Não é algo que, poxa, vamos lá, juiz, vamos continuar. Não tem. Reclamam, né? Principalmente a gente. Pô, vocês estão de brincadeira, né? É só uma chuva, caiu um raio, não deu nem para ver o raio, não. E tudo bem monitorado, né? Você consegue saber quanto tempo vai durar. Olha, a chuva vai parar em 14 minutos, sem previsão de raio para os próximos 27. É impressionante. Estão muito bem assessorados. É por isso que eu acho que eles conseguem fazer isso. Nosso treino. Começa a vir tem muita tempestade, né, cara? O clima é diferente. Então, tá vindo uma tempestade. Você já começa a ver uma mudança de treino, de tempo ali, ou de cor do céu, bateu um vento diferente, se cair um raio a 20 minutos da onde a gente está, a sirene toca. Para o treino. Para o treino, todo mundo no vestiário, espera, tocou a sirene 3 vezes lá, pode voltar. Mas do mesmo jeito que toca, e se a tempestade passou, e tem hora que passa, é impressionante, passa levando tudo, e 3 minutos depois não tem mais nada, João, mais nada. Se não tiver previsão, e se olhar ali, eles liberam de novo para você. Eles controlam, monitoram muito bem essa questão do clima. E segurança, em primeiro lugar. Então, essas coisas a gente aprende, não entende, é difícil de entender porque não faz parte da nossa realidade. A princípio você não entende, mas você tem que entender porque você tem que seguir. Você tem que seguir. São diferenças que vai vivenciando e você vai compreendendo, né? Vai compreendendo o porquê. Exatamente. E por uma boa causa, como você disse, a questão da saúde, que eles se preocupam não só no futebol, não só no esporte. Parece que isso é geral, né? É geral. É interessante. As regras são cumpridas, né? De uma maneira ao pé da letra. Para a gente brasileiro, ou eu não sei como é no resto do mundo, mas eu posso falar como brasileiro, tem hora que até a gente fica irritado porque a regra é a regra e não existe aquele bom senso, sabe? Não, mas não está chovendo, não vai chover mais, não. A regra é essa. Nós vamos seguir. Você segurou no meu braço? Não, você não me agrediu, você segurou no meu braço, eu vou descrever isso no relatório, eles vão julgar você como agressão. Você supostamente não poderia segurar. É para dar exemplo, né? Exemplo para aqui, ó. Começa segurando o braço, depois começa empurrando, né? Claro que não é o que você faria, mas talvez é o pensamento que há nesse sentido. Se você estiver assistindo quem está assistindo a Copa América, existe uma orientação, é a Copa América, né? Não é a Eurocopa, é a Copa América mesmo. Tem uma orientação aqui de não aceitar nenhum outro jogador falar com o árbitro sem que seja o capitão. Eu não sei se você começar a reparar, você vai ver. Sim, sim. Qualquer outro atleta que for falar com o árbitro vai tomar cartão amarelo. Até porque em outras modalidades isso que acontece, né? Apenas é uma orientação daqui. Então, mas às vezes você vai falar com o árbitro, e você fala com o árbitro, normal, olha, você sabe que você não poderia estar falando comigo. Toma um cartãozinho aqui. Fala, o que você quer? Beleza. Legal, Leandro. Muito bom saber também um pouco desse choque dentro do clube, na realidade. Como que também é
relação com a comissão técnica. Quem trabalha com você citou quem são alguns membros, né, que é diferente aqui do Brasil, mas no sentido mesmo do treinamento. Se é muito diferente o que é aplicado, o que é cobrado, o que você fazia aqui no Brasil, seja treinamento na academia, treinamento no campo, a relação, o contato com o treinador, se tem essa liberdade, e os atletas. O atleta americano ou estrangeiro que está atuando na sua equipe, como que é a recepção deles para o treino em relação ao Brasil? Então, essa é a diferença dos atletas e da comissão técnica entre o que você vivenciou aqui e o que você está vivenciando aí. Eu tive sorte. A minha comissão técnica, o meu treinador é escocês, o diretor é australiano. Isso facilitou muito o meu dia a dia aqui. Facilitou bastante. E os outros membros são americanos. Porque sendo estrangeiro, existe não só a limitação, como eu falei no início, da língua, mas existe uma diferença cultural que pode atrapalhar. O que acontece na minha liga, o que acontece no futebol profissional hoje, aqui, é que você tem uma grande parte, e o futebol está se profissionalizando recentemente, a USL acho que não tem uma década de existência, então o futebol profissional está mudando a característica. Você tem alguns profissionais, então eu tenho alguns brasileiros no meu time, eles fizeram lá sub-13, sub-14, sub-15, igual você faz no Brasil, todo o caminho e viraram um profissional. O caminho do esporte aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente. A trajetória é um pouco diferente. Então, se eu te falar que todos os meus atletas americanos eles são formados em universidade, eles têm degree, eles têm um curso superior, porque eles são oriundos do futebol universitário. E isso faz diferença. Isso faz diferença. É uma exigência para ele se tornar profissional? Ele está numa universidade? Não. Essa que é a questão. Você pode fazer o caminho do futebol universitário e agora você tem, com a MLS tem algumas chamam aqui de academy, né, que são as categorias de base. Ele vem seguindo a categoria de base e ele se torna um atleta profissional dentro daquele clube. A trajetória do atleta de futebol antes da profissionalização do esporte é o mesmo trajeto de quem fazia os outros esportes. Então, assim, a mesma trajetória. Então, ele jogava lá no colegial nosso, né? Era escolhido por uma das universidades, continuava jogando futebol universitário, e assim que ele se formasse na escola, ele tinha a opção de ir para o futebol profissional. Então, isso muda e muda muito em relação ao trato com o atleta, ao entendimento do atleta no jogo, mas muda também com relação à capacidade. A capacidade do atleta. Capacidade técnica, capacidade física. Porque a maneira como eles treinam até então não é a mesma maneira com que a gente treina no Brasil. Então, se você parar para pensar a trajetória de um atleta brasileiro, quando ele chega no futebol profissional, ele já teve aí pelo menos 6 anos de vivência num clube, 5 anos de vivência num clube, treinando quase que diariamente, sendo exposto a jogos de alto nível, vivenciando rotina em clube grande, com profissionais ao lado dele, treinando força adequadamente, se alimentando adequadamente, né, sendo exposto a rotinas de treinamento que são diferentes de um atleta que vai para o college. No college, que é a universidade aqui, eles treinam diariamente, mas eles treinam por um certo período de tempo, 3 meses. Só por 3 meses. E, lógico, eles estudam de manhã e treinam à tarde. Como seria, mais ou menos, teria que ser no Brasil. Mas o foco deles, eles têm que estar tirando... Como é que seria... No Brasil, você tem que estar presente na escola, né?
No Brasil, se você for para a escola, fizer o colegial, estiver presente, você pode jogar. Aqui você tem, para a universidade continuar te dando o suporte, para você continuar fazendo parte do time da universidade, você tem que estar tendo as notas necessárias para continuar. Tem que ter uma média ali para ele continuar, né? Média nas como aluno notas. da universidade. Como aluno da universidade. E por um lado é bom, como você disse, né, que o atleta ele chega com um bom entendimento, uma boa capacidade aí até de conversar, de compreender, mas peca um pouco nessa questão do físico. Seria algo nesse sentido, na carga de treinamento, na bagagem, no lastro? Exatamente. Eu acho que é mais no lastro, mas sabe a experiência que o jogo acaba te trazendo, jogar contra equipes de alto nível, todo final de semana, treinar com atletas de alto nível, com profissionais de alto nível, como acontece aí no Brasil nas grandes equipes. No final desse período, desses 5, 6 anos de formação, isso faz uma diferença grande na formação atlética. Eu não digo não só na parte física, na parte na atlética em si, na parte técnica, na parte tática, na parte de entendimento de jogo. E quando eu falo isso, assim, os atletas são muito inteligentes aqui. Todos eles têm degree, assim. Então, você senta com eles, tem conversas de altíssimo nível, eles entendem o jogo. Mas falta alguma coisa a mais em termos de como é que eu posso explicar? Competitividade, uma malícia ali, né? A malícia, o termo que está procurando tem hora que falta malícia, tem hora que falta a competitividade é o segundo ponto que eu teria como crítica, porque como esses atletas têm outras opções, diferente do brasileiro, um atleta profissional brasileiro com 21 anos de idade, ou ele vai jogar bola, ou ele vai jogar bola. Ele não tem outra opção. Aqui eu tenho atletas de 22. No início da temporada, meu goleiro se aposentou. Ele tinha 23 anos. 23 anos? 23 anos. Ele falou: sabe, cara, não é para mim. O que você vai fazer? Não, eu sou formado, eu vou trabalhar. Falar a verdade, eu ganho até mais do que eu ganho aqui, se eu for trabalhar. Isso te chocou um pouco, Leandro? Assim, o que você aplicava aqui no Brasil, a intensidade do treinamento, quando você chegou aí, você percebe, poxa, mas eles sabem que são importantes as atividades, os treinamentos, mas eles não querem ir a fundo, não querem se dedicar tanto. Essa é a questão. Como você lida com isso? É isso que eu estou falando que muda muito. Eu não disse que eles não fazem, eles fazem. Só que a maneira que você tem de convencer eles é diferente do que você tem que convencer Aliás, o jogador brasileiro você não tem que convencer. Ou ele faz, ou ele faz. Se ele não fizer, ele não vai jogar. É mais simples, entendeu? Aqui, se ele não fizer e ele não jogar, ele não... Tudo bem. Você tem que convencer ele de uma outra forma. Isso choca. Então, por que choca? Porque você também tem gente de fora aqui. A gente usa as 7 vagas de estrangeiros, e os estrangeiros todos têm uma outra realidade. Ele corre porque ele tem que mandar o dinheiro para casa. Ele corre porque ele quer ir para uma liga melhor em um outro país, ele quer ir jogar na Europa, ele tem ambições. O atleta aqui, em geral, nesse nível que eu estou, nesse nível que a gente está aqui, ele tem outras opções, como eu acabei de falar. Então, não necessariamente ele tem a mesma ambição que a gente. Então, se a gente tiver a mesma abordagem com ele, talvez ele não se convença. Então, é diferente. Tá aí mais um desafio, né? Para quem quer trabalhar nos Estados Unidos, compreender esse cenário também. Esse é desafiante. Mas é interessante. Tem que entender e tem que aceitar a diferença. Sou eu que estou aqui no país deles. A cultura, aqui funciona assim. A cultura é diferente. Então, eu tenho que entender como acessar esses atletas e fazer com que eles pelo menos executem o que a gente está pedindo de uma maneira eficaz, eficiente, né? Leandro, para a gente caminhar para o final do nosso papo,
papo muito agradável. Tenho certeza que quem está nos ouvindo aí está gostando. Então, deixa aqui o like e deixa também seu comentário, tá? Se você também pretende ir para os Estados Unidos, se você já está nos Estados Unidos, é interessante também que você se identifique onde que você está atuando, até para compreender os desafios também que vocês passam aí no dia a dia. E aí, vamos fazer jus aqui ao canal, Ciência da Bola, então a gente fala também um pouco aí do conhecimento aplicado ao treinamento, aos jogos. O que você identificou, Leandro, em relação à ciência mesmo aplicada ao esporte, que está avançado aí nos Estados Unidos e aqui no Brasil não? E também ao contrário, que aqui no Brasil está avançado e aí nos Estados Unidos ainda não chegou ou ainda está num nível um pouco diferente, seja na aplicação, seja em equipamentos, instrumentos? Essa é a resposta que eu vou dar com mais alegria. Assim. Olha, em termos de conhecimento, eu tenho lidado com gente do mundo todo. Hoje eu posso falar com mais confiança. Estive a semana passada com o pessoal de Portugal, tenho o pessoal da Escócia, tenho o pessoal da Austrália, tem os americanos aqui. A gente é top, a gente está na frente. A gente tem muito conhecimento aí no Brasil, muito conhecimento. Tem diversos grupos de cientistas que estão aí no Brasil desenvolvendo excelentes trabalhos voltados especificamente para o futebol. A gente entende melhor o contexto do futebol. A gente está assim à frente, isso eu posso dizer com bastante segurança. O que a gente tem aqui, um pouco diferente daí, é o acesso à tecnologia, o acesso aos equipamentos, o acesso à suplementação, tudo relacionado ao esporte, aqui é um pouco mais fácil. Talvez por conta de custo, ou talvez porque seja um mercado em que todo mundo quer estar, então tem muito mais concorrência, então tem muito mais oferta. Então a gente tem acesso às coisas aqui muito mais facilmente, muito mais opções, vamos colocar assim. Mas em termos de entendimento, no caso específico, estou falando em caso específico do futebol, né? Se você parar para conversar com o pessoal do basquete aqui, os caras estão num outro nível. Se falar com o pessoal do futebol americano, eles estão num outro nível. Mas em relação ao futebol, a gente tá na frente. Em ciência do futebol, a gente está na frente. Então você tem acesso aqui às mesmas ferramentas, mas quando você pega os dados e transmite isso para conhecimento, tem um pouco de dificuldade. Então, de novo, volta lá para a questão do staff. Eles têm atuações muito específicas. Então, o fisiologista faz um belíssimo de um trabalho. Eles acessam tudo, têm acesso a tudo aqui. Se esse fisiologista não tiver acesso ao preparador físico e o preparador físico não tiver acesso ao treinador da maneira como a gente faz aí no Brasil, não existe conexão entre os trabalhos. E isso eu sinto falta. Assim, eu vejo que a gente acaba lidando com clubes da MLS. Tem inclusive um brasileiro que trabalha aqui na MLS em Nashville. Depois eu vou sugerir que você converse com ele. Ele trabalha na MLS. Ele é o preparador de campo, né? O preparador físico. Aí você tem pessoas trabalhando em conjunto com ele que não interagem com ele da mesma maneira que a gente interage no Brasil. Então, assim, olha, esse aí não é o teu trabalho. Você sabe, faz a tua parte é ali. Não, eu faço a minha aqui. Multidisciplinaridade, transdisciplinaridade também. Transdisciplinaridade, interdisciplinaridade. Conversar com outras áreas. Não é fluida no futebol. Converso com o meu colega aqui de trabalho, que é o coach de força e potência, que estava muito tempo trabalhando, fazendo a minha função na NBA, foram 19 anos, 20 anos. Ele relata, ele falou, nós éramos 13 profissionais.
você tem 6 profissionais na sala de musculação, né, na sala de treinamento de força. Todos eles falando a mesma língua. Sabe? É diferente. Então, assim, não consigo falar muito do basquete, essa é a informação que eu tenho do basquete. Aqui no futebol eu ainda vejo as coisas. Eu acho que isso é um pouco talvez falta de experiência. Sabe aquela quando você não está muito seguro daquilo, então você quer segurar aquela informação para você passa só uma parte, olha, melhor você não se intrometer na minha área, não intrometo na sua, e assim a gente segue. E é o que eu sinto mais ou menos nas comissões que eu tenho interagindo no futebol aqui, é claro. Legal, muito bom entender também esse contexto, os desafios fora, dentro do clube, para que o profissional não também se iluda que eu vou para os Estados Unidos, vai ser perfeito, vai ser tranquilo o trabalho, ou talvez pense também que, poxa, eu não vou para lá porque tem muito desafio, tem a língua que vai atrapalhar, tem esse desafio de comunicação, mas não. A ideia também, Leandro, de trazer profissionais como você, que faz um bom trabalho fora do Brasil, é justamente mostrar os caminhos, as possibilidades, os desafios e a importância de continuar estudando, mesmo que não seja exigido obrigatoriamente você ter formação, mas continuar estudando, porque chegando aí, encontrando uma tecnologia avançada, né, tendo um aporte, tendo estrutura, o trabalho vai ser bem desenvolvido. E também é pessoal, né, também se adaptar ao país, se adaptar à cultura. É uma experiência, como a gente conversou lá no início do nosso papo. Foi um desafio que você se dispôs a enfrentar 2 anos atrás e está aí colhendo os frutos. Muito bom conversar com você. Espero que você também tenha gostado de compartilhar um pouco o que é o dia a dia do Leandro, como que é a rotina, até para sair um pouco dessas conversas mais técnicas, né, que a gente sempre conversa em cursos mais avançados, mas entender também o lado profissional de maneira geral. Desejo sucesso para você, Leandro, e já sabe que as portas do Ciência da Bola aqui estão abertas, sempre que você precisar, a gente está aí para compartilhar ideias, conhecimento, e já fica o convite para outro momento você voltar. Não precisa nem falar 2 vezes, sabe que eu adoro participar com vocês. 2 conteúdos que eu tenho um apreço muito grande, né? Que é a ciência e o futebol. A gente consegue, vocês conseguem fazer isso muito bem, conseguem trazer gente que consegue conciliar o conhecimento junto com a prática. Isso já é um assunto superado, passado, ninguém mais fala esse cara vem da prática, esse cara vem da academia, graças a Deus isso acabou, é uma coisa única, e é por isso que eu gosto de participar sempre com vocês, porque são todas pessoas que estão, não só as pessoas que estão nos ouvindo, mas as pessoas que estão aí, como você, está sempre atuando e estudando ao mesmo tempo, eleva muito o nível do nosso debate. E só para ficar claro, assim, embora eles não exijam a formação aqui, as certificações aqui são bem difíceis. Eles têm um nível de conhecimento técnico de altíssimo nível. Então, a questão é que é um pouco mais específico. Se você que está nos escutando vem para cá para o Brasil, sai do Brasil para vir para cá para os Estados Unidos e quer atuar, você vai perceber que as certificações aqui são específicas. Se você quer ser fisiologista, existe uma formação específica, uma certificação específica para você lidar com os dados do GPS. E são certificações difíceis, altíssimo nível de conhecimento. Então, se você quer trabalhar com força, existe certificação de força, também altíssimo nível. As certificações exigem conhecimento, né? Só com a nossa formação é que não, como é mais abrangente, às vezes ela não certifica a gente para trabalhar aqui onde a gente gostaria de trabalhar. Então, essa é a dica que fica para quem quer vir. Mas, de novo, agradeço o convite aí, João, senão a gente não para de falar, vai durar 2 horas nosso bate-papo. Tranquilo, é muito bom conversar, entender todo esse contexto, e fica a dica também para seguir quem ainda não segue o Leandro lá nas redes sociais, principalmente no Instagram. Mais de 100 mil pessoas ali seguem um Instagram que ele compartilha bastante conhecimento. Então, é Leandro Espínola mesmo, é só buscar @Leandro Espínola. Acho que Espínola Leandro. Acho que é o contrário, né? Acho que eu nunca passei meu Instagram para ninguém, mas se jogar lá, Leandro Espínola, acho que aparece. É Espínola _ Leandro, tá? Então, ao contrário. Mas o pessoal vai localizar também os cortes que a gente vai fazer aqui dentro do canal.
Leandro, sucesso para você, até a próxima. Grande abraço. Obrigadão, João. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado pela sua audiência. Espero que vocês tenham gostado. Já sabe, né? Deixa o like aqui. Se você ainda não deu like, se inscreva no canal. Chegou pela primeira vez, tem muita gente que passa aqui, acompanha o nosso canal e não se inscreve. E vai ter muita novidade aqui no nosso canal do YouTube, tá? A gente vai trazer quadros aí semanais, além do podcast. E quem tá em julho, ó, Congresso de Futebol e Futsal, link na descrição para que vocês participem. Na próxima semana eu trago mais um convidado aqui no nosso podcast. Grande abraço.